Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora de Volta à Palavra Original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove levantar Deus na Terra no século XXI, mais um dos seus atalaias, com uma palavra original, sem acrescentar, sem diminuir nem um tio, nem um cedilha. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Um atalaia de Deus não vai além das Escrituras Sagradas. Um atalaia de Deus só vai até aonde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, o atalaia de Deus para também. Damos graças a Deus porque Ele tem nos revelado as Escrituras Sagradas nos seus originais. O grande problema das religiões e suas lideranças é não saber discernir as Escrituras Sagradas nos seus originais. Os líderes religiosos leem as Escrituras Sagradas sem discernir textos e contexto. Leiam o texto sem contexto e aplicam o texto sem contexto nos seus fiéis. E por não discernir os textos e contextos das Escrituras Sagradas, está no mundo inteiro hoje as grandes confusões nas religiões da Terra, hoje no século XXI, no terceiro milênio. As religiões vivem se mordendo umas às outras. Cada uma se justifica que é verdadeira e que as outras são falsas. Como podemos discernir qual é a religião verdadeira hoje no século XXI? Ou todas as religiões são verdadeiras, ou todas as religiões são falsas. Como discernir a religião verdadeira hoje no século XXI? Observe esta religião, se ela tem corrupção dentro dela. Se tiver corrupção dentro dela, desta religião, ela não é verdadeira, porque a religião verdadeira não se pode encontrar, ou não se pode existir corrupção dentro dela. A verdadeira religião tem que estar isenta das corrupções do mundo. Veja Tiago 1, 26, 27. Aqui está a verdadeira religião. É muito difícil se encontrar hoje no século XXI uma religião que esteja isenta das corrupções do mundo. Diante de tantas aberrações que nós vemos e ouvimos nas redes sociais, não podemos ficar calados diante de tantas blasfêmias de religiosos que passam tanto tempo em uma religião, dizendo que agora encontrou a verdade. Depois de muitos anos, descobre que foi enganado por esta religião. Agora, o pobre religioso começa a falar mal desta religião que ele tanto amava de todo o seu coração. Agora a religião do religioso começa a cheirar mal nas suas narinas, a qual ele conheceu a verdade. Como é que conhece a verdade em uma religião e depois a mesma religião que ele conheceu a verdade está ensinando mentira para os seus fiéis? Pode de uma mesma fonte correr água doce e água salgada ao mesmo tempo? Conheço pessoas nas redes sociais que passaram mais de 20 anos liderando religiões, mas a revolta deste homem é grande, que o que sai da sua boca em blasfêmia contra Deus e contra o Senhor Jesus Cristo e contra o Espírito Santo. Acredito que este tal religioso, quando estava nas religiões, ele pregava para os seus fiéis que aquela religião era uma religião verdadeira, séria, e que não enganava ninguém aqui na terra. Não sabemos os motivos que levou muitos religiosos ou muitas pessoas a abandonarem a sua religião, a qual ele amava tanto, e dizia que ela tinha a verdade. Agora, se manifestam nas redes sociais, blasfemando contra a religião, chamando de seita e heresia. Quando o tal religioso estava na instituição religiosa, defendia com unhas e dentes a sua religião. Agora saiu da religião dizendo, o tal religioso, que a religião é uma seita e uma heresia. Como é que se encontra a verdade em uma religião e depois descobre que a mesma religião é uma seita e uma heresia? Tem uma religião que a maioria das pessoas que sai delas, que sai destas religiões para outras religiões e vem para esta religião, nos seus testemunhos eles dizem, eu agora encontrei a verdade que eu não tinha encontrado nas outras igrejas, ou nas outras religiões. Mas isso ele diz só até o dia em que ele tiver uma decepção com os líderes religiosos dessa igreja. No dia que ele tiver uma decepção com os líderes dessa igreja,
que ele congrega, ele sai da igreja acusando a igreja de seita e heresia. As redes sociais estão recheadas de pessoas deste tipo, acusando a igreja que ele saiu dela de seita e heresia. Eu sei que existem muitos motivos para que estas pessoas fiquem mal satisfeitos e saiam desta religião com tanta raiva. A ponto de acusar esta religião que ele saiu dela de seita e heresia. E estes motivos que levam as pessoas a saírem das religiões com tanta raiva é escândalo e decepção por parte dos líderes religiosos das igrejas religiosas, que usam o nome de igreja como fantasia e fachada. Na realidade não é igrejas evangélicas, é empresas evangélicas, isentas de pagamento de impostos para o país, para o estado e para o município. É estes os motivos que está levando muitas pessoas a abandonarem a religião hoje no século XXI. Os pobres religiosos entram na religião com tanta seriedade, pensando que está se agregando a uma igreja evangélica. E depois o pobre religioso descobre que o movimento religioso que ele se agregou é uma empresa evangélica que só visa os bens das pobres pessoas que vêm se agregar com eles. Enquanto as ovelhas tiverem bens terrenos e materiais, os seus líderes lhe tratam com muito carinho e muito amor. Mas no dia que estas pobres ovelhas caírem em um fracasso financeiro, perdem o seu emprego, que vai procurar o líder religioso. Quando ele procura o líder religioso para ver se encontra sombra para ele se encostar e aliviar o seu calor, é onde ele descobre quem são estes líderes religiosos. Quando procuram o líder da igreja que ele congrega, só encontra decepção e vergonha. Agora o líder religioso não olha para este irmão como ele olhava antes dele cair no fracasso. Agora o líder religioso olha para este irmão com desprezo. O irmão para de congregar e fica sozinho em casa, sofrendo as decepções em casa sozinhos, sem receber nem sequer uma visita de alguém da igreja que ele congregava. E nem mesmo o seu líder vem lhe visitar. Este pobre religioso que chamava o seu líder de meu pastor. O pobre religioso, enquanto na bonança, era bem visto pelos irmãos da igreja e pelo seu líder religioso, o qual ele chamou tanto de meu pastor. Perguntamos para todos os religiosos da terra: vocês já descobriram quem é o verdadeiro pastor? Que sabe cuidar das ovelhas na bonança, no fracasso, na alegria, na dor? Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução, seja católica ou protestante. João 10, 11 a 16, Salmo 23, 1 a 6. Eu te garanto, meu amado amigo e irmão, que já se decepcionou com o seu líder religioso, que tem um título de pastor. Se você tivesse conhecido uma religião que um homem lidera, mas se você tivesse conhecido o Salmo 23, 1 a 6 e João 10, 11 a 16, você nunca tinha sido envergonhado e decepcionado com lideranças religiosas aqui na terra. Mas a maioria das pessoas que procuram religiões aqui na terra como refúgio para a sua alma, não encontram refúgio para a sua alma, encontram amargura para a sua alma, porque no dia em que ele precisa de refúgio para a sua alma, ele só encontra vergonha e decepção. Então são estes os motivos que muitos religiosos abandonam a sua religião e sai apavorado com a falta de amor destes líderes religiosos, dessas igrejas religiosas. Não vamos generalizar e dizer que isso está acontecendo com todas as religiões da terra, mas está acontecendo com mais de 90% das religiões do século XXI, que desprezam o Salmo 23, 1 a 6 e João 10, 1 a 16. É muito fácil dizer eu amo o meu próximo. É muito fácil dizer eu amo os irmãos.
Eu amo os irmãos da igreja a qual eu congrego. Todos se amam uns aos outros, mas só da boca para fora. Prática nada. Na hora de provar que ama realmente os irmãos, aí vem a vergonha e a decepção da pessoa que procurou refúgio nos líderes religiosos e nos seus fiéis. Amados irmãos e ouvintes, se vocês perguntassem para o Senhor Jesus Cristo se ele aprovaria estas religiões do século XXI, que tem um homem titulado pastor, qual seria a resposta do Senhor Jesus Cristo para você? Veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. Se ele aprovaria os líderes religiosos intitulados pastores nas religiões da terra. Veja João 10, 1 a 16. Aqui está a resposta se o Senhor Jesus Cristo aprovaria um homem titulado pastor nas religiões da terra. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor? Quando uma ovelha está doente e passando necessidade financeira, o mercenário foge e abandona as ovelhas. Não cuida das ovelhas porque nenhuma lhe pertence. O mercenário não sabe o preço que custou uma ovelha para o bom pastor. Quem sabe me respondeu o que estava acontecendo no tempo do profeta Ezequiel com os pastores de Israel. Veja Ezequiel 34, 1 a 31. E o que estava acontecendo com os pastores dos fariseus no tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Veja João 10, 1 a 13. Alguém sabe me responder por que Deus nunca aprovou pastores para ficar à frente do seu povo aqui na terra? Em toda a história da raça humana, Deus nunca aprovou pastores para ficar à frente do seu povo aqui na terra, porque Deus sabe a crueldade dos homens intitulados pastores aqui na terra. Se Deus não aprovou os homens intitulados pastores no tempo dos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias e Zacarias, será que Deus aprova estes homens intitulados pastores no século XXI, terceiro milênio? Pergunto para os amados irmãos e ouvintes: o Deus do tempo dos profetas é o mesmo Deus do século XXI? Como atalaia de Deus, eu acredito que o Deus do tempo dos profetas é o mesmo Deus do século XXI. Deus não mudou. Quem muda é o comportamento dos homens. Quem muda é os homens. E principalmente estes homens que lideram as religiões na terra. Para eles mudarem, basta eles terem uma reunião de ministério das igrejas. E a maioria do ministério levantar uma tese de mudança na igreja. Se a maioria do ministério aprovar a mudança, tudo pode ser mudado na igreja. Vejam bem o quanto estas igrejas têm mudado os seus costumes dos anos 1970 para cá. Isso é, se falando das igrejas conservadoras, dos costumes santos. Porque a maioria das igrejas, desde a sua fundação, já foram fundadas aprovando os costumes do mundo. Então, nestas igrejas libertinas, não houve mudança, elas continuam sem mudanças. E principalmente estas igrejas que foram fundadas dos anos 1970 para cá. Podemos chamar de igrejas dos libertinos. Por causa destas igrejas libertinas, muitas igrejas que eram conservadoras no passado estão se apostatando da sã doutrina dos costumes santos. Vejam as aberrações de muitos irmãos nas redes sociais. Religiões ensinando para os seus fiéis que não existe mais o pecado aqui na terra, porque Jesus Cristo tirou o pecado do mundo, ou seja, dos povos da terra. Ouvi de fiel de uma religião, ele disse que Deus só quer o seu espírito. O seu corpo pode ser usado de qualquer maneira, do jeito que ele quiser aqui na terra. Não importa se o seu corpo está tendo relações homem com homem ou mulher com mulher. Isso é coisa da carne aqui deste mundo. E Deus só vê o espírito da pessoa aqui na terra. Será que as escrituras sagradas aprovam uma doutrina desta natureza aqui na terra? Isso é doutrina de demônios, uma doutrina dessa natureza. Que Deus não se preocupa com o corpo das pessoas, só se preocupa ou só se importa com o espírito. Acredito que em uma igreja desta natureza não tem verdade das escrituras sagradas. Eu pergunto para as pessoas que professam esta falsa doutrina diabólica, que Deus só quer o espírito e o corpo não importa.
podem fazer dele o que vocês quiserem. Ou seja, pode ter relacionamento homem com homem, mulher com mulher, que estas pessoas vão entrar no reino de Deus também. Realmente, o que as Escrituras Sagradas nos informam sobre relacionamento de homem com homem, mulher com mulher? Vamos ver o que nos informa as Escrituras Sagradas sobre relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Veja Levítico 20, versículo 13, Levítico 18, versículo 22. Vocês talvez digam, mas isso era no Antigo Testamento, não tem no Novo Testamento. Nada contra os homossexuais e as lésbicas. Vamos ver o que está escrito no Novo Testamento? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 18 a 32, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Quem são os sodomitas no Novo Testamento? Qual era o pecado de Sodoma que Deus não aprovava? Era o relacionamento de homem com homem. Então, quem eram os sodomitas que Paulo estava falando em 1 Coríntios 6, 9 e 10? Que não vão entrar no reino de Deus? Ouvi nas redes sociais uma mulher se dizendo pastora. Ela disse que o primeiro homossexual do Novo Testamento foi o Senhor Jesus Cristo. É lamentável uma religião ensinar para os seus fiéis que Jesus Cristo foi transexual. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. As aberrações que se ouvem nas redes sociais é chocante. É uma afronta contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Como este povo vão se apresentar no tribunal de Cristo para prestarem contas de tantas palavras torpes que proferiram contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra? Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Veja o que disse Jesus Cristo em Mateus 12, 36 e 37. Jesus disse, digo-vos, pois, que de todas as palavras fúteis que os homens disserem, hão de dar conta delas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenados. Tem um irmão, não sei, nem se posso chamar ele de irmão, porque o que este irmão diz contra a igreja a qual ele saiu dela, é lamentável de se pronunciar. As palavras de blasfêmia que este irmão diz contra a congregação cristã. Se este irmão não se arrepender destas maus palavras que ele diz contra os irmãos da congregação cristã e contra a própria congregação cristã, acredito que quando este irmão conheceu a congregação cristã, ele testemunhou que agora tinha encontrado a verdade. Agora ele se rebela e publica nas redes sociais que a congregação cristã é uma seita e uma heresia. A mente deste irmão está corrompida de uma tal maneira que ele crê que basta crer em Jesus Cristo e tem a vida eterna. Não é preciso permanecer na doutrina de Cristo, não é preciso fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo pelo pecador aqui na terra. Agora o suficiente é crer e ter a vida eterna. Não sabe este irmão que a palavra crer e obedecer andam juntas? Não podem se separar uma da outra. É como o corpo sem o espírito. Está morto. Assim é o crer e obedecer. Quem crê e obedece, e quem obedece crê. Veja bem, se só bastasse crer para ter vida eterna, os demônios também têm vida eterna, porque eles creem e estremecem. Veja Tiago 2,19. Este irmão que se rebelou contra a congregação cristã diz que tem a vida eterna, porque Jesus disse, quem crê tem a vida eterna. Vejamos o que está escrito em João 3, 34 a 36. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna. O que porém desobedece ao Filho não verá a vida, ou seja, não tem vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho e lhe obedece tem a vida eterna. Quem porém não obedece ao Filho não tem vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre o tal que diz que crê. Não é somente crer e ter vida eterna. A nossa vida eterna depende da nossa obediência ao Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Veja o que o escritor aos Hebreus disse sobre a nossa vida eterna. Veja Hebreus 5, 8, 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquele que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem.
Então Jesus é o autor da vida eterna para todos que lhe obedecem. Jesus não é o autor de vida eterna para todos que crêem, mas é autor da vida eterna para todos que lhe obedecem. Como é que uma pessoa se rebela contra a sã doutrina do Filho de Deus e ainda bate no peito e diz que tem vida eterna? Veja João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem enviastes. Como é que alguém diz, eu creio em Deus e em Jesus Cristo, mas pelas palavras nega que acredita em Deus e em Jesus Cristo? Veja a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, 10 a 16. Porque há muitos insubordinados e faladores vãos, enganadores, os quais é preciso tapar a boca, porque transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas, nem a mandamento de homens que se desviaram da verdade. A mente e a consciência de muitos homens estão contaminadas, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abominável e desobediente e reprovado para toda boa obra. Este irmão que se rebelou contra a congregação cristã está pregando que obras não salvam, obediência à palavra de Deus não salvam. O suficiente para se salvar é somente crer e mais nada. Diz este irmão rebelado que Jesus garante a vida eterna a todos que creem, independente de obras e obediência. Jesus morreu na cruz para salvar todos que nele crê? Ou todos que lhe obedecem? Acredito que quando uma pessoa se rebela contra a doutrina de Cristo, se ele tinha algum dom, Deus recolhe os dons deste rebelado. No caso deste irmão que se rebelou-se contra a congregação cristã, com este irmão está se cumprindo aquelas profecias de Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 a 12. Quando o homem se rebela contra a verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. No caso deste irmão que se rebelou-se contra a verdade, ele está certo que a crença dele é verdadeira e não é mentirosa. Quando ele diz nas redes sociais que crê somente e tem a vida eterna, veja a mentalidade deste irmão. Ele diz que a congregação cristã precisa de muletas. Veja a comparação dele sobre as muletas. As boas obras ele chamou de muletas. A santidade na igreja ele chamou de muletas. Obedecer à sã doutrina ele chamou de muletas. Ele disse que os crentes da congregação cristã precisam de muletas para entrar nos céus. Está escrito em Marcos 9, 42 a 50. Neste caso, este irmão rebelado chamou os crentes da congregação cristã de aleijados, que precisam de muletas para andarem. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz, ou o que ele tem para falar com este irmão rebelado sobre a parábola das muletas que foi feita por ele. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e que se fosse lançado no mar. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta e joga fora, porque é melhor tu entrares na vida eterna aleijado de que, tendo duas mãos, seres lançado no fogo do inferno, aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta, joga fora, porque é melhor entrar na vida eterna com muletas, de que tendo os dois pés, seres lançado no fogo do inferno, aonde o fogo não se apaga e nem o bicho não morre. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca e joga fora, porque é melhor entrares na vida eterna cego dos dois olhos, de que tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, aonde o fogo não se apaga e nem o bicho não morre. Irmão Jair Ferreira, por que existe inferno se até os demônios vão se salvar e ter vida eterna? Porque se somente crer é o suficiente para ter a vida eterna, os demônios também creem e estremecem. Os demônios têm vida eterna? O inferno está preparado
por Deus para os demônios e todos que lhe seguirem aqui na terra. São palavras do próprio Jesus Cristo. Veja Mateus 25, 31 a 46. O juízo final aonde vai ser reunida todas as nações da terra que viveram desde os tempos de Noé, para passarem pelo tribunal de Cristo. Irmão Jair Ferreira, que surpresa para você no juízo final, em ver o povo que usaram muletas aqui na terra, à direita do justo juiz naquele grande dia. Aquele dia não é dia de misericórdia, é dia de juízo, é dia de fazer justiça contra todos que se rebelaram contra a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Naquele dia, quem tiver sem muletas não vão entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus, ou o reino do céu, só vai entrar os cegos, aleijados e mancos. E muitos que têm os 2 olhos, as 2 pernas, os 2 braços e as 2 mãos vão ser lançados no lago de fogo ou no inferno de fogo, aonde o seu bicho não morre. Medite nas palavras de Jesus Cristo em Marcos 9, 42 a 50. Irmão Jair Ferreira, eu aconselho ao irmão voltar a usar as muletas da congregação cristã outra vez, como o irmão usava antigamente no passado, porque sem as muletas o irmão não tem vida eterna nos céus de glória eterna. O irmão Jair Ferreira talvez não sabia que existem 2 vidas eternas. Quem tiver por herança os céus é vida eterna, e quem tiver por herança o inferno é vida eterna também. Quem crê em Jesus Cristo e não usar as suas muletas não tem vida eterna nos céus. Os céus é para todos que creem e obedecem. Quem crê e não obedece tem vida eterna. Só que esta vida eterna não é nos céus, é no inferno de fogo ardente, com fogo e enxofre. Veja Apocalipse 20, versículo 10, Mateus 25, 41, 46. À esquerda do Senhor Jesus Cristo vai ficar todos que não usaram as muletas da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. À direita do Senhor Jesus Cristo ficarão todos os que usaram as muletas da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Irmão Jair Ferreira, a situação para quem usou as muletas do Senhor Jesus Cristo por um tempo e depois jogou fora, não é muito favorável para ter a vida eterna com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja, 2 Pedro capítulo 2, 10 a 22, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda a autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em forças e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante de Deus. Mas estes, como criaturas irracionais, por naturezas feitas para serem presos e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça, pois os que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em suas dissoluções, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecar, engordando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filho de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido pela sua própria transgressão. O mudo animal, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, névoas levadas por uma tempestade, para as quais está reservada a negrume das trevas, porque, falando palavras arrogantes de vaidades, nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando dos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo homem é feito escravo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da verdade, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz um provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Esta é a situação
de todos que conheceram a verdade do Senhor Jesus Cristo e desviaram-se dela, para seguir outro caminho que não é o caminho da verdade. Parece com o caminho da verdade, mas não é o caminho da verdade, é só parecido. Estes homens já eram profetizados pelos santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo para os finais dos tempos, o qual nós estamos vivendo hoje no século XXI, terceiro milênio. Estes homens estão se apostatando da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, jogaram fora as muletas que o Senhor Jesus Cristo deu para eles andarem nos caminhos santos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Porque só anda nos caminhos santos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra se for de muletas. Sem muletas não anda nos caminhos santos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Os amados irmãos e ouvintes sabem quais são as muletas que o Senhor Jesus Cristo deu para quem quiser lhe seguir aqui na terra. Veja Mateus 16, 24 a 26. Irmão Jair Ferreira chamou estas palavras do Senhor Jesus Cristo de muletas. Se alguém quer me seguir após mim, tome as muletas do negue-se a si mesmos. O irmão Jair Ferreira chamou a cruz de Cristo de muletas, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O irmão Jair Ferreira chamou as obras dos salvos de muletas. Então, quando Jesus Cristo vier no seu reino e na sua glória, ele não vai julgar segundo o credo de cada um. Ele vai julgar segundo as obras de cada um. Então, naquele dia, quem não carregou as muletas das boas obras naquele dia muitos vão ver a diferença dos que carregaram as muletas das boas obras aqui na terra, para os que não carregaram as muletas das boas obras aqui na terra. Isto é negar o Senhor Jesus Cristo, pregar contra as boas obras e chamar as boas obras de muleta. Ai daqueles que não carregarem estas muletas das boas obras aqui na terra. Dizer que cada um de nós vamos ser julgados segundo as nossas obras não é uma doutrina humana e carnal inventada pelos homens e nem pela uma religião aqui na terra. A doutrina das boas obras, quem ensinou foi o Senhor Jesus Cristo. Se a doutrina do Senhor Jesus Cristo é muletas, então carrega as muletas que o Senhor Jesus Cristo lhe deu para você carregar enquanto você tiver vida aqui na terra. Não largue as muletas de Cristo durante a sua vida terrena, porque no fim da sua vida terrena você vai precisar destas muletas de Cristo para entrar no reino dos céus. Sem as muletas de Cristo, ninguém entra no reino dos céus para ver a face de Deus assim como ela é. Está escrito com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo: quem perseverar até o fim, esse será salvo. O irmão Jair Ferreira chamou a perseverança de muletas. Não precisa de perseverança, só precisa de crer somente e ter vida eterna, diz o irmão Jair Ferreira. Perseverança e fidelidade à doutrina de Cristo na terra, o irmão Jair Ferreira chamou de muletas. Vejamos Mateus 10, 22, veja Lucas 21, 19. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Mais uma das palavras do Senhor Jesus Cristo, que o irmão Jair Ferreira chamou de muletas. Veja Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que o irmão Jair Ferreira chamou de muletas. Irmão Jair Ferreira, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas: ser fiel até a morte, que receberá do justo juiz a vida eterna nos céus de glória. Veja Apocalipse 20, versículo 12 e 13. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. As muletas das boas obras não tem na Bíblia do irmão Jair Ferreira. Na Bíblia do irmão Jair Ferreira, estas palavras, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Na Bíblia do irmão Jair Ferreira, foi substituída pela palavra crer. Cada um será julgado segundo a sua crença, ou segundo
segundo cada um será julgado segundo o seu crer. Não é segundo as suas obras, como está na palavra de Deus. Como está na Bíblia Sagrada dos que usam as muletas de Jesus Cristo aqui na terra. O irmão Jair Ferreira condena o livro de Tiago porque tem as muletas das boas obras. O Espírito Santo não se contradiz em nenhuma passagem da Escritura Sagrada. Se Tiago, pelo Espírito de Cristo, profetizou sobre as obras, ou pregou sobre as obras, é porque o Espírito Santo tinha falado na boca do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, em Mateus 16, 27. Porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Tiago não falou da sua própria mente sobre as obras de caridade. Se o irmão Jair Ferreira não concorda nem com as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre as boas obras, imagine ele concordar com as palavras de Tiago sobre fé e obras. Discordar com as palavras de Tiago é discordar com o Espírito Santo. Discordar com o Senhor Jesus Cristo é discordar com o próprio Deus. Não tenham dúvidas, amados irmãos e ouvintes. Vejam bem, tem muitos leitores das Escrituras Sagradas que ainda estão bebendo leite e é como criança na leitura das Escrituras Sagradas. Eles são inexperientes e interpretam as Escrituras Sagradas ao seu bel prazer pela sua carne e não pelo Espírito Santo. Veja que tem muitos pregadores que chocam as cartas de Paulo com a carta de Tiago. Quando Tiago fala sobre obras, Paulo jamais discordou com Tiago sobre as obras de caridade. As obras de caridade são obras de amor. Veja o que Paulo pregou em 1 Coríntios capítulo 13, 1 a 13. Veja também Tiago 2, 14 a 26. Não há nenhuma discórdia entre Paulo e Tiago sobre as boas obras de amor ou obra de caridade. Paulo nos mostra três obras: as obras da lei, as obras da carne e as obras do Espírito. Quando Paulo fala que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras, ele não está falando nas obras que Tiago estava falando. Paulo está falando nas obras da lei da velha aliança. As obras da lei da velha aliança não eram obras de amor e nem de caridade. Paulo jamais iria discordar com o Senhor Jesus Cristo que cada um será julgado segundo as suas obras, porque está escrito de Mateus ao Apocalipse que cada um será julgado segundo as suas obras. As obras do velho pacto ou da lei foi cravada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja Romanos 10 e 4, 2 Coríntios 3, 12 a 18. As obras da lei do velho pacto foi abolida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na nova aliança só existem duas obras para serem anotadas nos livros. As obras da carne será anotada nos livros dos que rejeitaram carregar as muletas de Cristo. As obras dos que carregaram as muletas de Cristo estão anotadas em um único livro, que é o livro da vida, que é o livro da vida eterna com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Nos livros estão anotadas todas as obras da carne, todas as obras de maldades que os homens cometeram contra o Filho de Deus aqui na terra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele mostra as duas obras, que é as obras da carne e as obras do Espírito. Veja Gálatas 5, 16 a 25. Uma das obras que o irmão Jair Ferreira está praticando é as obras da carne, que é as obras de inimizades, contendas, iras. Podemos ver na face do irmão Jair Ferreira, quando ele se apresenta nas redes sociais, saudando os irmãos no glorioso nome do Senhor Jesus, ou com a santa paz de Deus. Isso é hipocrisia, como faziam os fariseus com o Senhor Jesus Cristo. Pelas palavras proferidas pelo irmão Jair Ferreira, ele não está incluído nas obras do Espírito, está incluído nas obras da carne. Se o irmão Jair Ferreira está contra a fidelidade à palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo até o fim da nossa vida terrena,
como ele pode estar incluído nas obras do Espírito? O irmão Jair tem uma humildade fingida. Ele não aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Eu não sei por que tanta ira contra o ministério da congregação cristã, a ponto de chamar a congregação cristã de seita e heresia. É chocante os vídeos que o irmão Jair Ferreira se apresenta nas redes sociais, falando mal da congregação cristã. Eu não sei o que aconteceu com o irmão Jair Ferreira, ou o que fizeram com o irmão Jair Ferreira na congregação cristã, para que o irmão faça tantos desabafos contra a congregação cristã nos vídeos, nas redes sociais. Eu não estou aqui defendendo a congregação cristã. Se os motivos que levaram o irmão a sair da congregação cristã foi ofensa contra os irmãos, perdoe os irmãos que lhe ofenderam, mas não fale mal da congregação cristã chamando de seita e heresia. Os palavrões que o irmão chama com os irmãos da congregação cristã estão sendo anotadas nos livros da memória de Deus dos céus. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 12, 36 e 37, digo-vos que de todas as palavras fúteis que os homens proferires vão prestar contas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O irmão Jair tem consciência que todas estas palavras que o irmão diz contra a congregação cristã são justificadas por Deus? O irmão tem consciência que Deus está aprovando todas estas palavras que o irmão diz contra a congregação cristã, chamando de seita e heresia? O irmão não tem medo de naquele dia no tribunal de Cristo ele dizer para o irmão aquelas palavras que está escrito em Mateus 7, 22 e 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 25 a 28. Irmão Jair, pense bem, quando o irmão for gravar um vídeo falando mal da congregação cristã, para o irmão na congregação cristã não tem mais nada que se aproveite. Está tudo errado na congregação cristã, até a ceia está errada na congregação cristã, diz o irmão Jair Ferreira, ou lamenta o irmão Jair Ferreira. Como é que uma pessoa chega a uma conclusão desta natureza, de blasfemar contra a igreja, uma igreja tão séria como a congregação cristã? É uma das igrejas hoje no século XXI que não prega o dízimo da velha aliança, como mais de 90% das igrejas do século XXI pregam para os seus fiéis, sob pretexto que quem não pagar dízimo está roubando a Deus, que roubar a Deus é ladrão e ladrão não entra no reino de Deus. Esta doutrina do dízimo, na graça de Cristo, não tem validade, porque a doutrina do dízimo só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. A doutrina do dízimo, na graça de Cristo, é uma doutrina de maldição. Esta doutrina de maldição foi cravada na cruz do Calvário. Não teve nenhuma lei da velha aliança que Cristo não tenha cumprido na dura cruz do Calvário. A congregação cristã é uma das igrejas que não tem a doutrina do dízimo. Se a congregação cristã é uma igreja apostólica, como ela podia aprovar a doutrina do dízimo? Se os apóstolos não ensinaram a doutrina do dízimo? Se a congregação cristã é uma igreja cristã, seguidora de Jesus Cristo e seus santos apóstolos, como a congregação cristã podia concordar com a doutrina do dízimo? Se não consta de Mateus ou Apocalipse, podemos até encontrar a palavra dízimo de Mateus e Apocalipse, mas não como doutrina de Cristo e dos seus apóstolos. Então, irmão Jair Ferreira, todos os pretextos que o irmão consegue para condenar a congregação cristã não tem base nas escrituras sagradas de Mateus e Apocalipse. Com quem o irmão aprendeu a chamar a congregação cristã de seita e heresia? Eu já ouvi acusações desta natureza de pessoas de outras igrejas denominacionais. Uma das igrejas que acusa a congregação cristã de seita e heresia é a Assembleia de Deus. Mas a Igreja Assembleia de Deus apresenta dois motivos para considerar a congregação cristã de seita e heresia. Primeiro motivo da Igreja Assembleia de Deus acusar a congregação cristã de seita e heresia, porque a congregação cristã não concorda com um homem intitulado pastor na congregação cristã para dominar as ovelhas de Cristo. As ovelhas de Cristo já têm seu pastor e não precisa de pastores para lhes dominar aqui na terra.
Segunda razão dos assembleianos acusarem a congregação cristã de ser heresia, porque a congregação cristã não concorda com a cobrança do dízimo na graça de Cristo. Como a congregação cristã podia concordar com uma doutrina que nem Jesus Cristo nem seus apóstolos não ensinaram quando eles estiveram aqui nesta baixa terra? Como conseguir provas para acusar a congregação cristã de ser heresia, se não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo nem dos seus santos apóstolos? Irmão Jair Ferreira e outros irmãos denominacionais de outras igrejas evangélicas, vocês só podem acusar uma igreja evangélica de ser heresia se vocês tiverem base nas escrituras sagradas com as palavras do Senhor Jesus Cristo e de seus apóstolos. Irmãos que acusam a congregação cristã de ser heresia, muito cuidado com estas palavras, porque elas estão sendo anotadas por Deus ou nos livros das culpas ou no livro da vida. Se Deus estiver aprovando estas palavras de acusações que vocês fazem contra a congregação cristã, está sendo anotada no livro da vida. E se Deus não estiver aprovando estas palavras de acusações contra a congregação cristã, estão sendo anotadas nos livros das culpas, ou seja, no livro dos condenados. Porque o próprio Jesus Cristo disse em Mateus 12, 36 e 37, digo-vos que de todas as palavras fúteis que os homens disserem de acusação com outras pessoas aqui na terra, vão prestar conta delas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Parece que o irmão Jair Ferreira e muitos irmãos de outras igrejas denominacionais não conhecem nada do que está escrito em Mateus 12, 36 e 37, Apocalipse 20, 10 a 15, Apocalipse 21, 8 e 27, Mateus 25, 31 a 46. Naquele dia do juízo final, o Senhor Jesus Cristo vai colocar os livros dos condenados à sua esquerda e vai colocar o livro da vida à sua direita. Agora é aonde vai ser cobrado na presença do Senhor Jesus Cristo, quando ele abrir os livros dos condenados e encontrar aquelas palavras de acusações que muitos religiosos fizeram contra outras igrejas evangélicas, chamando de seita e heresia. Estas palavras de acusações que foram feitas contra outras igrejas evangélicas, chamando de seita e heresia, se estiverem aprovadas por Deus, muito bem. Se não estiverem aprovadas por Deus, se estiverem escritas nos livros dos condenados, não vai adiantar se lamentar na presença do Senhor Jesus Cristo naquele dia, dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, nós fizemos muitos milagres em Teu nome. Senhor, eu ganhei muitas almas para Ti, Senhor, aqui na terra. Senhor, eu era o pastor de uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Mediante o que está escrito nos livros dos condenados, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para estes líderes religiosos e para os seus fiéis: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. Irmão Jair Ferreira, qual a palavra que o irmão quer ouvir naquele grande dia no tribunal de Cristo? Vinde benditos ou apartai-vos de mim, malditos? Irmão Jair Ferreira, não tenha dúvidas, ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo para prestar conta de todas as palavras torpes que proferiram contra o seu próximo aqui na terra. Veja 2 Coríntios 5,10. Não se esqueça, irmão Jair Ferreira, e todos que acusam as pessoas de outras igrejas de aceitar hereges inimigos, estas palavras estão sendo anotadas por Deus nos livros ou no livro da vida. Naquele dia muitos religiosos vão ouvir Jesus dizer: todas aquelas palavras de acusações que vocês diziam com os meus pequeninos, era comigo que vocês estavam dizendo e chamando. Quando vocês estavam acusando aquele povo da congregação cristã de aceitar hereges inimigos, vocês estavam me acusando e me chamando de sectários, de hereges. Por acaso eu vos ensinei a vocês a chamar os vossos irmãos de sectários, hereges inimigos? Eu disse: aprendam de mim. Aonde vocês me viram eu chamando ninguém na terra de sectários, hereges inimigos? Naquele dia não é dia de misericórdia, é dia de fazer justiça com todos os que não usaram de misericórdia com o seu próximo aqui na terra. Veja o que Tiago pregou sobre a misericórdia.
O juízo de Deus vai ser sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia para com os irmãos de outras igrejas, chamando de sectários, hereges e inimigos. Veja Tiago 2, 12 e 13. Quem vai triunfar no juízo final é a misericórdia, é o perdão. Se não houver perdão, não tem misericórdia naquele dia. Irmãos e ouvintes, ouçam o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós também. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Irmão Jair Ferreira, dou o meu conselho, o meu parecer, em nome de Jesus Cristo. Se os irmãos da congregação cristã lhe ofenderam, perdoe estas ofensas que fizeram contra o irmão. Se o irmão não perdoar, o irmão também não vai ter o perdão de Deus naquele dia do grande julgamento na presença do justo juiz. Procure reconciliar-se com os irmãos enquanto o irmão está vivo, porque depois da sua morte não tem nenhuma chance de reconciliação com ninguém aqui na terra. São palavras do próprio Jesus Cristo. Veja Mateus 5, 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue aos guardas e sejas lançado na prisão. Irmão Jair Ferreira, a prisão é eterna. O Senhor Jesus Cristo está falando de prisão terrena, porque a prisão terrena ainda tem como sair dela, mas a prisão eterna não tem como sair dela. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando de prisão enquanto nós estamos aqui na terra. Aqui se trata de ofensas entre pessoas e que as pessoas se reconciliem-se com os outros para não irem para os tribunais humanos dos homens. Se dois homens vão a caminho para um tribunal dos homens, antes de chegarem no tribunal dos homens, reconciliem-se um com o outro antes de chegar no tribunal, porque quando chegar no tribunal dos homens, quem não tiver razão na causa vai ficar preso. E se for preso, vai ter que passar muitos anos de cadeia para pagar a sua culpa, dependendo da culpa. Quando foi julgado pelo tribunal dos homens, vai pegar muitos anos de prisão e não vai sair da prisão enquanto não tiver pago todos os anos que foi condenado à prisão. Amados irmãos e ouvintes, vocês sabiam que a prisão terrena tem como pagar a dívida e sair dela? Mas se tratando de prisão espiritual, a prisão espiritual é perpétua, ou seja, a prisão é eterna. Não tem pagamento para com Deus para sair da prisão eterna. Esta prisão eterna é a segunda morte. Quando o anjo do Senhor Jesus Cristo falou para João no Apocalipse 21, 8, quem não quiser passar pela segunda morte, perdoe os que lhe ofendem aqui na terra, porque se não perdoar aqui na terra, o Pai Celestial também não perdoará no seu tribunal. Se o justo juiz te condenar à prisão eterna, não tem lamentação que faça o juiz voltar atrás, porque naquele dia não é dia de misericórdia, é dia de fazer justiça com quem não perdoou aqui na terra. Tem muitos religiosos aqui na terra pensando como o irmão Jair Ferreira, que no reino de Deus se entra de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito aqui na terra. Vejam a lista das pessoas que não vão poder entrar no reino de Deus, vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir para eles entrarem. Mas vejam a resposta do Senhor Jesus Cristo para todos que estão na lista. Veja Mateus 7, 22 e 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 25 a 28, Mateus 25, 1 a 13. Veja a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus. Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 a 21. Quem estiver nesta lista, procure sair enquanto é tempo, porque quem partir desta vida terrena para a vida espiritual, estando na lista, não entrará no reino de Deus. Irmão Jair Ferreira, é lamentável de lhe dizer, mas não posso lhe ocultar esta verdade.
O irmão está incluído na lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus, mas o irmão ainda está a caminho com o seu adversário. Procure fazer as pazes com os irmãos da congregação cristã enquanto o irmão está aqui na terra. Não deixe para o último dia, porque no último dia é tarde demais. Veja João 12, 44 a 50. Quem vai julgar no último dia é a palavra. Quem obedeceu a palavra não vai ser condenado no último dia. Quem desobedeceu a palavra vai ser condenado no último dia. A palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Naquele dia, ou seja, no último dia, o Senhor Jesus Cristo não é mais advogado. No último dia, ele é juiz. E não tem quem revogue a ordem do justo juiz no último dia. O que ele disse está dito. O Senhor Jesus Cristo, como advogado, está orientando todos os povos da terra para que naquele dia, na presença do juiz, não tenha ninguém inocente. Por quê? O advogado orientou todos e mostrou o que devia se fazer aqui na terra para que no tribunal do justo juiz não serem confundidos e envergonhados. O advogado deu muitas cópias da lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus. O advogado sempre advertiu os seus clientes, dizendo para os seus clientes: se tem alguns de vocês nesta lista dos que não vão entrar no reino de Deus, saiam enquanto é tempo. Não deixem para a última hora, saiam desta lista o mais rápido possível. Saiam enquanto vocês têm consciência do que estão fazendo, porque o dia se aproxima e está bem perto, bem perto. Fazer então concerto com quem vos quer salvar. Fujam da ira vindoura enquanto é tempo. Não deixem para o último dia. Na última hora é tarde demais. Reconciliai-vos com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo enquanto é tempo. Hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O dia é hoje. Ao ouvir a mensagem de um atalaia de Deus aqui na terra, com uma palavra de advertência para todos os povos da terra. Veja o conselho de João, primeira carta de João, capítulo 2, 18 a 28. O perigo é muito grande de naquele dia da volta do Senhor Jesus Cristo, muitos ficarem confundidos e envergonhados na presença do justo juiz naquele dia. Aquele dia não é dia de misericórdia, é dia de juízo, é dia de fazer justiça com todos os que rejeitaram os conselhos do advogado Jesus Cristo aqui na terra. O advogado deixou escrito todas as advertências para os povos da terra não serem confundidos e envergonhados no tribunal do justo juiz naquele grande dia do julgamento. Irmão Jair Ferreira, o irmão não parou um pouquinho para pensar no tribunal de Cristo e do justo juízo de Deus? Irmão Jair Ferreira, o irmão condena a doutrina da congregação cristã porque os crentes da congregação cristã dizem que Deus lhe promete uma coroa de vida eterna no céu se for firme e fiel à sua palavra até o fim da sua vida terrena. O irmão Jair desconhece as escrituras sagradas e principalmente aonde fala que tem que permanecer na palavra até o fim da sua vida terrena para entrar no reino de Deus ou no reino dos céus. Irmão Jair, vamos meditar um pouco em Hebreus. Vejamos se o escritor aos Hebreus concorda com a sua tese, que não precisa fazer nada para se salvar. Vejamos Hebreus 10, 35 a 39. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda em bem pouco tempo que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma, ou permanecemos firmes na palavra para conservar a nossa alma. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 21, 19, pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Jesus disse em Mateus 10, 22, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas outra passagem das Escrituras Sagradas que o irmão Jair Ferreira desconhece.
Veja Hebreus 5, 8, 9. Jesus é o autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Só tem vida eterna se obedecer ao Senhor Jesus Cristo até o fim da sua vida terrena. Se recuou e não permaneceu até o fim da sua vida terrena, não tem prazer. Deus não tem prazer nos que recuam da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui nesta baixa terra. Jesus disse em Mateus 7, 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vida eterna é para quem faz a vontade de Deus aqui na terra. Irmão Jair Ferreira, não se esqueça, não é somente crer e ter vida eterna. Os demônios também creem e estremecem. Os demônios têm vida eterna? Se somente crer tem vida eterna, então os demônios também têm a vida eterna. É uma interpretação equivocada usar as escrituras sagradas para dizer que todos que crêem têm vida eterna. A salvação do Senhor Jesus Cristo não é tão fácil como ensina mais de 90% dos religiosos do século XXI. Vamos ver se a salvação do Senhor Jesus Cristo bate com a salvação pregada por mais de 90% dos religiosos do século XXI. Vejamos Lucas 13, 22 a 28. Para alcançar a salvação do Senhor Jesus Cristo, tem que carregar nos seus ombros o que o irmão Jair Ferreira chama de muletas. O irmão Jair Ferreira chama os crentes da congregação cristã de aleijados que precisam de muletas. Os crentes da congregação cristã são muito felizes por carregar as muletas que Deus nos deu para nós carregar aqui na terra. Não podemos andar sem as muletas de Jesus Cristo aqui na terra, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu para carregar. O Senhor Jesus Cristo diz para os crentes da congregação cristã: tomem as suas muletas e andem. Assim os crentes da congregação cristã vão andar de muletas até o fim da nossa vida terrena, sem recuar, como muitos têm feito no caso do irmão Jair Ferreira. Recuou, jogou as muletas fora, e quando chegar na porta dos céus, sem as muletas, não vai poder entrar. Porque na porta dos céus só entra de muletas. Sem muletas não entra na porta dos céus. Provera a Deus que o irmão Jair Ferreira encontrasse as suas muletas novamente para ele carregar. Irmão Jair Ferreira, medite nas palavras do Senhor Jesus Cristo, Marcos 9, 42 a 50, Mateus 18, 7 a 10, Mateus 25, 30 a 46. Irmão Jair, veja o povo que usaram as muletas de Jesus Cristo à sua direita para ouvir ele dizer: vinde bendito de meu Pai. Veja o povo sem as muletas de Jesus, as muletas de Jesus à sua esquerda, para ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, malditos, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu créditos. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Esta é a mensagem de número 245 que Deus revela para o seu atalaia da última hora, de volta à palavra original. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Não vamos além das escrituras sagradas, só vamos até onde as escrituras sagradas vão. Quando as escrituras sagradas param, nós paramos também. Não acrescentamos nem diminuímos nem um tio nem um cedilha. A nossa comunhão é com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Uma igreja só é cristã se tiver o seu fundamento no Senhor Jesus Cristo e nos seus santos apóstolos. Esta é a verdadeira graça de Cristo. Crescei nela e na sua santa doutrina. Veja 1 Pedro 5,12. Esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecer firmes até o fim da sua vida terrena. Veja 2 Pedro 3, 1 a 18. Confira o selo da nossa mensagem. Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Veja Apocalipse 22:16, o selo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas em favor das igrejas no século XXI, antes da minha volta gloriosa. Então, este é o conselho do Senhor Jesus Cristo enviado dos céus para os povos da terra antes de tocar a última trombeta. Então, este é o conselho, é a palavra. Deus em que seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa eu concordo, assim seja, eu estou de comum acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos do céu estão de comum acordo com a nossa mensagem. Então toda a igreja de Cristo na terra diga amém para a nossa mensagem.